Boa noite. Imagino que tá todo mundo super ansioso por essa live. Nunca vi tanto compartilhamento. Obrigada aí para cada um de vocês que ajudou na divulgação da live. Tô só esperando aqui o tudo bom, André, Sônia. Vocês são maravilhosos, viu? Doutor Caio. Já pegando a cadeira da frente, né? Ninguém vai perder essa live. Vamos lá, vamos entrando aí. Cheguei. Tudo bom, Eric? Tudo bom, Jade? Queria te avisar que o Brasil inteiro está fazendo churrasco agora, em comemoração a essa live. Churrasco vegano? Não sei, será? Doutor Bomeni já entrou aqui. Olha só os Legal. famosos assistindo, A galerinha prestigiando que a a gente live. não vê tem um tempo. Eu não vi o Rodrigo desde a época que eu te vi também lá no Alimente do ano passado. Beleza. Olha só, antes de você se apresentar, deixa eu só explicar para o pessoal que a gente vai se concentrar aqui em tentar passar o máximo de informação. Então, a gente sabe que não vai dar para responder a totalidade das perguntas do pessoal, mas como em toda live, depois eu peço para o convidado colocar uma caixinha lá de perguntas. Então, o que não for respondido aqui, o pessoal direciona e com calma você vai respondendo depois. Beleza? Fechou, Então, comigo tá vamos de lá. boa. Se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece. Pois é, eu sou Eric, eu sou médico formado pela UNB, trabalho com low carb vai fazer 7 anos agora. Eu tenho Uhum. algumas toneladas de peso perdido aí entre os meus pacientes, alguns litros de insulina economizadas, né? Uhum. Ultimamente eu tenho feito uma dieta mais concentrada em carne, eu devo ser 90% carnívoro, Tá. é, mas por preguiça mesmo. Não tenho nenhum problema com vegetais, né? Assim, Uhum. gosto deles, eu só não tenho paciência de comer salada. Mas E aí, sabendo que não são essenciais na nossa dieta, a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo, né? Já perde um isso. pouco aquilo de ter que consumir todos os dias, em todas as refeições. 5 porções, como é que é? An apple a day keeps the doctor away. É, uma maçã por dia te afasta do médico. Eu acho que uma maçã por dia, não, mas umas 10 maçãs por dia você fica em forma de maçã, talvez. Com certeza. Bom, você se apresentou aí, falou para o pessoal qual que é a sua especialidade, já está há bastante tempo trabalhando, né, com dieta de baixo carboidrato. Isso. Acho que vale a pena a gente começar explicando para o pessoal de onde que surgiu essa ideia aí absurda de que os alimentos de origem animal não são saudáveis e a gente vê aí o crescimento do vegetarianismo, do veganismo. Você sabe explicar para o pessoal a origem de tudo isso? Então, é uma coisa muito complicada de explicar isso, porque não é uma ciência. A gente vai ter que enveredar por uma Uhum, linha de religião, que é muito sensível para muitas pessoas, mas uhum, faz parte da história. A história da, do vegetarianismo começou com a revelação de, se eu não me engano, de Deus para uma senhora chamada Ellen White. Só uhum. co- Ellen de White, né? Ellen White. Ela é, ela era uma adventista do século Uhum. XIX que recebeu a mensagem, né, ela é considerada uma profeta, e recebeu uma mensagem dizendo que a gente devia se abster de carne. E aí Tá. pronto. Aí começou daí essa crença que ah, foi amplificada com pessoas que tiveram uma importância econômica muito grande nos Estados Unidos. O Uhum. próprio Kellogg, você conhece os sucrilhos Kellogg's, Sim, todos foi tudo na mesma época ali de na mesma época. 1800 e pouco, né? Isso. Tem um filme muito engraçado, assim, não fala muito sobre isso, mas não fala tanto sobre a dieta em si, chama The Road to Wellville, que é Tá. com Anthony Hopkins. É um baita elenco, é muito interessante, porque é um filme que não apareceu em lugar nenhum, assim, não foi sucesso de bilheteria, mas fala sobre Uhum. justamente o asilo de Battle Creek, onde o Kellogg cuidava dos seus pacientes e tratava deles de vários problemas,
de saúde, dentre eles ah, o excesso de libido. Uhum. Então ele criou uma dieta que servia para diminuir a libido, porque afinal ele era um puritano adventista americano e ele dizia que a carne aumentava a libido, o que hoje a gente acharia bom, naquela época para Uhum. ele não era. Era um E ele problema. era um problema que tinha que ser tratado com, no caso dos meninos que não obedeciam à ordem de pararem de se masturbar, eles Uhum. eram tratados com postectomia, né, com operação de fimose sem anestesia. Tá, já para Né? criar um trauma mesmo, né? Isso. E se as meninas estivessem se engraçando, nada mais, nada menos do que ácido carbólico no clitóris dela. Entendeu? Nossa, o que que é isso? É um ácido, só para Tá. destruir, para perder, para Perde na castrar, perde a sensibilidade, né? sensibilidade. Tá. Perde a sensibilidade. Nossa. Entendeu? E isso não é alguém que me disse. Isso está escrito nos livros que ele escreveu. Né? Uhum. É um negócio meio absurdo, mas esse cara criou o cereal e ele criou a ideia de que cereal é a refeição mais importante. O café da manhã é a refeição mais importante do Refeição dia. mais importante do dia. É, quando eu comecei a estudar também a origem das diretrizes, eu percebi que tudo aconteceu mais ou menos na mesma época. A gente mencionou a Ellen White, isso foi em 1863, né? Depois a Isso. gente teve também o Graham Cracker, que estava na mesma época ali, em 1829, né? O criador daquela bolacha. Graham Crackers, é. É, exato. E o Kellogg também é da mesma época. Eu acho que eu fiz até uma anotação aqui, 1876. Então, a gente vê a influência de diretrizes antigas na nutrição hoje, né? Só que o discurso, acho que ele vem sendo adaptado, né? É isso que você percebe também? Isso, assim, são coisas que vão se somando e as pessoas escolhem as melhores histórias para compor a grande história. Então, por Tá. exemplo, eles fundaram, esse pessoal fundou a Academia de Nutrição e Dietética nos Estados Unidos em Uhum, 1917, só que foi fundada pela Kellogg's, pelo McDonald's, pela Coca-Cola, pela Pepsi, pela Mars, dos chocolates, da General uhum. Mills, Soy Joy, Unilever e pela Sugar Association. Aquela mesma que pagava todo mundo para Que fazer. grupinho, né? Gente, galera, só do bem, né? Aí o que aconteceu? Quando nos anos 50 veio a teoria a hipótese dieta-coração, Uhum. dizendo que a gordura saturada era uma causa de doença cardiovascular. Pronto, eles pegaram isso para eles, né? É, tomaram isso como verdadeiro para corroborar a história deles, dizendo: tá vendo como a gente sempre falou? Carne vermelha faz mal. Aí Então, pronto, quando aí veio essa história, né, de Angel Keys, que até citaram aqui, isso é muito posterior, né? Quando o Angel Keys apresentou essa hipótese de dieta do coração, estudo dos 7 países, que a gente pode falar um pouquinho, o que a gente percebe é que já tinha um discurso anterior demonizando a carne, imputando a carne como responsável por atos de violência e pela masturbação, né? transformava todo mundo em cordeirinho, não comer carne, né? O que para os adventistas, os puritanos, era o que eles queriam. O que para Uhum. uma nação em guerra em 45 não era 45 não era muito, não era um discurso bom de ser seguido. Mas com os anos 50 e anos 50, 60, a hipótese de dieta-coração, isso foi melhor é, assumido, né, essa narrativa foi melhor aceita. Uhum. Então, você quer falar um pouquinho dos sete Vamos países? explicar, porque é a sequência de tudo isso, né? Acho importante o pessoal saber que esse discurso anti-carne, ele não é de agora, não é algo que nasceu agora, né? É algo que já vem aí de 1800 e pouco e que vem trazendo implicações graves aí para a saúde de todo mundo, enfim. O que aconteceu agora é que eles arrumaram uma nova desculpa para colocar no balão e dizer que a carne Uhum, faz mal. Então, cada era tem a sua desculpa, que vai se somando no uhum. balão de desculpas. Mas nenhuma delas cola.
Nenhuma delas tem Eu fundamento percebo que assim, científico. imagina se fôssemos falar agora que a carne é culpada por masturbação. Já é um discurso que, né, em 2019 não ia cair muito bem. Talvez agora seja a questão da dieta do planeta, né? É melhor Exato. para o É o meio meio ambiente, é ambiente. melhor para o planeta. Então a gente percebe que o discurso vai se adaptando à medida que o tempo vai passando, né? Ou, assim, a gente esperaria que eles precisariam de novas desculpas porque as antigas foram desbancadas, mas infelizmente elas continuam sendo remastigadas e a gente não consegue tirar algumas meias-verdades ou totais mentiras, Uhum. muitas vezes. Tá. Bom, e antes de você falar aí para o pessoal do estudo dos 7 países, hoje eu até fiz uma postagem e analisando as propagandas dos hambúrgueres veganos, quais são os apelos que eles apresentam, né? E eles falam justamente na questão de ser um produto de baixa gordura, né? E por não ter colesterol. Então, esses são os argumentos. Baixa gordura, colesterol, melhor para o planeta. Vamos falar um pouquinho da gordura e do colesterol, explicar para o pessoal? Eu não posso dar facepalm, senão vai sujar meu óculos, né? Então vamos ficar assim. É, Bom, gordura, baixa gordura. Teve uma postagem muito interessante no Twitter, rodou há um mês atrás, mais ou menos, que era um quiz. Eles te davam três Uhum. opções e eram três listas de ingredientes. E você tinha que descobrir Tá. qual era a comida de cachorro. Hum, E os outros dois eram hambúrgueres falsos. tá. Não era fácil A mesma de coisa. distinguir. Basicamente a mesma coisa. O que entregava, o que eu descobri, porque eu analisei melhor, mas é porque os hambúrgueres tinham água e a ração é seca. Tá. Tinha um hambúrguer que não tinha acréscimo de vitamina e a legislação para cachorro obriga a colocar vitamina na dieta de cachorro, então aquilo dali era um hambúrguer. E sem vitamina era o hambúrguer. Um outro tinha leg-hemoglobina, que é uma coisa completamente sintetizada que a gente nunca consumiu durante a nossa evolução. Uhum. É o que faz o hambúrguer vegano sangrar. O que eu fico meio louco é essa ideia de que, não, eu sou vegano, eu não gosto de matar animais, mas eu gosto da comida animal porque aquilo dali era bom que só. E agora o Uhum. cara não consegue desapegar, fica sempre preso às comidas não veganas, as comidas de animais, baseadas em animais. Então, o que eles pegaram? Como eles não podem usar a hemoglobina ou a mioglobina, que é o suco da carne, eles Tá. pegaram a legemoglobina, que é uma molécula semelhante que existe na soja. Eles pegaram esse gene, colocaram num fungo e produzem essa legemoglobina no laboratório em quantidades industriais para misturar a mistura de proteína de ervilha, basicamente, que eles usam, para quando cortar sair aquele sanguinho, né, rosado, molhado. Que engenharia, né? Como se fosse super econômico e com uma baixa pegada ambiental e de carbono, tem uma fábrica enorme para fabricar isso, né? Uhum. É uma coisa meio sem sentido. O que, nossa, é tão difícil você não sair abrindo parênteses e enveredando por certas Não, linhas, né? porque o assunto é muito amplo, né? Assim, chega a ser surreal, né, Eric? Não, é tanta coisa assim. Vou falar qualquer coisa que você fala, você tem uns 5 contra-argumentos. Então e ficar num só é difícil. Então, Uhum. mas voltando, então esses hambúrgueres não têm as desculpas deles serem saudáveis, não são boas desculpas. Colesterol, Uhum. gordura saturada está cansada de ser provado, só não aceita a American Heart Association e um monte de gente que não consegue entender o que é uma meta-análise de estudos controlados, entendeu? De estudos Certo. prospectivos randomizados. Não consegue ver que isso mostra que gordura saturada não causa doença cardíaca. É um estudo, inclusive, com Uhum. esse título.
Gordura saturada não causa doença cardíaca, fecha aspas, em inglês do Acima Rotra, que a gente conheceu ano passado. Sim, sim. Né? Mas se você olhar todas as revisões e tudo que fala mal de gordura saturada são estudos epidemiológicos que que provam no máximo associação e não causa. A associação desses estudos com doença cardiovascular, da gordura saturada com doença cardiovascular, além de ser fraca, ela é misturada, né? As causas são confundidas, porque as pessoas que comem gordura saturada, nesse ambiente que informa que a gordura saturada faz mal, são as pessoas que não estão nem aí para a saúde. São as pessoas que fumam, que bebem, que andam sem cinto de segurança. Não se exercitam. Que não se exercitam, que tomam cerveja todo santo dia em quantidades absurdas, né? Em hectolitros de cerveja, né? Então, assim, e você, por mais que você tente isolar esses fatores, você não consegue. O que você tem, na verdade, é uma correlação entre consumo de gordura saturada e doença cardiovascular, provocada, muito possivelmente, por um paciente que não cuida da sua saúde. Uma pessoa que não cuida da sua saúde. Em contrapartida, quem declara que não come carne, normalmente é a pessoa que de manhã está fazendo saudação ao sol, né? Isso, pratica yoga, escoteiro. Final de semana tá levando Golden Retriever para passear no parque, quer dizer, é uma pessoa que está procurando hábitos saudáveis como um todo, né? Esse é o perfil de quem declara que não come carne vermelha, né? Então fica difícil nesses estudos dizer, não, a carne é o problema, né? Porque tem uma série aí de variáveis que não são levadas em consideração. Não, é muito complicado. Mas aí, qual o próximo tópico? Porque esse aqui eu já estou ficando nervoso. E o que eu percebo, Eric, acho que é interessante você falar um pouquinho sobre isso, é que eu acho que a indústria acompanha tendências, né? Eu acho que isso aconteceu na época que vieram os produtos low fat, e agora a gente vê, por exemplo, achocolatados proteinados. Você tem percebido também isso, a indústria acompanhando as tendências? Qual é a função da indústria? Vender o máximo possível, isso, né? Lucro. Isso. Ela não tem que vender. Não tem que vender. A Ferrari não tem que vender milhões de carros. Ela tem que dar lucro. Então, se ela vende ela faz ela faz carros de 100, um modelo com 100 edições, 100 unidades. Só que ela tem lucro por causa disso. Então, a função dela é lucro. Então, qual é a função da indústria calçadista? Não é vender sapato, é dar lucro. A função da indústria alimentícia é alimentar? Não, é dar lucro. Então, o que está dando lucro? Onde é que, se você tem um mercado que pede tal coisa, não importa, você vai alimentar aquele mercado. Agora, quando disseram que a gordura saturada faz mal, você teve o lançamento das gorduras, e que gordura de forma geral engorda, né? Isso, você faz os produtos diet com redução de gordura, você faz os produtos com baixa gordura saturada, troca a gordura saturada. Sabe o que se usava para fritar batata frita nos Estados Unidos? Até os anos 70? Era banha ou era... Era sebo de cavalo. Sebo de cavalo. Aí passaram para E depois passou a ser que óleo vegetal. Isso. Canola... Não, girassol. Não, é hidrogenada. Tá. É hidrogenada. E tem um estudo que mostra que os fritadores de hambúrguer, eles têm maior incidência de câncer de pulmão. Pelo causa contato ali. Pelo aerosol da gordura, né? Da fritura. Então é um negócio... É estranho, nada é muito cheio de furos, qualquer argumento, né? Então, a gordura saturada, onde é que a gente estava? Perdão. A gente falou da gordura saturada, do colesterol, que são os argumentos, né? Que o colesterol não tem colesterol.
Tá, isso é Colesterol na bom não dieta. ter colesterol, então? A gente está Não sempre querendo importa. diminuir o Não colesterol a todo importa. custo. Não, não importa o colesterol na dieta. Nosso fígado produz o que precisar. Entendeu? Tá. Se a gente come pouco colesterol, nosso fígado produz o restante. Se a gente come muito colesterol, nosso Ele fígado produz menos. menos. Né? O problema está quando a gente começa a tomar estatina e reduzir o consumo de colesterol. E aí o nosso fígado não consegue produzir porque está sendo impedido por causa do medicamento. Né? Uhum. Mas fora isso, Então, o que a gente não vê faz é que tem diferença. duas frentes ali que estão lucrando, né? Da indústria alimentícia, que vem com esses produtos de baixa gordura, isento de colesterol e etc. E a indústria farmacêutica reforçando, dizendo, ó, tem que baixar esse colesterol aí. Então, os produtos de origem vegetal são alternativas mais saudáveis porque vão contribuir com a diminuição do colesterol. É isso? Isso soa Uma uma teoria da conspiração. conspiração, né? Mas pode até não ser proposital, mas todos os estudos, a grande maioria dos Duvido. estudos, Quando você segue o dinheiro, assim, as é, coisas aparecem, né? não sei se tem uma sala de reunião na penumbra e todo mundo fazendo aquela risada demoníaca. Será que rola churrasco nessas reuniões? É isso que eu fico Lógico que perguntando. rola, lógico que rola, lógico que rola, porque o que acontece? O pessoal do Eat Lancet, que fala para a gente diminuir o consumo de carne porque vai aquecer o planeta, pega jatinho para ele ir sozinho naquele negócio. Uhum. Aqueles milionários, ninguém pega um voo de classe econômica, ninguém faz um Skype que reduz muito o consumo, muito mais o consumo a emissão de gás carbônico. Então, Sim. são hipócritas, na verdade, né? Uhum. Eles Va- querem j- que a gente coma comida de baixa qualidade, enquanto eles estão lá se refastelando como Explica a aí para o gente, né? pessoal o que é esse Eat Lancet, qual a dieta planetária, Otário. para quem não tá, para É. quem não conhece o termo. Pois é, essa dieta planetária me estragou um dia, né? Foi. Pergunta para Carol, cara. Quando Eu, saiu isso, o pessoal ficou em choque, né? cara, eu comecei, eu vi isso no Twitter pela manhã e assim me azedou o pH, sério, foi triste. E aí eu estava chegando em casa e assim Você aquela reação no Twitter, todo mundo repugnado com aquilo. E quando eu cheguei em casa, eu estava ouvindo a CBN e todo dia 6 e pouquinho e tal tem a notícia boa do dia. Adivinha qual era? Cientistas mostram que cientistas da Inglaterra e dos Estados Unidos é, Parabéns. é, lançam agora uma dieta que irá diminuir o impacto do humano no planeta, no ecossistema, e que parará, vai diminuir as doenças e tal. E eu, meu Deus do céu, cara. Eu gravei até esse áudio. Assim, no meio do. Uhum. Quando eu ouvi, assim, notícia de hoje, eu sabia que vinha isso. Então é isso. Juntou uma meia dúzia de pessoas capitaneadas por uma bilionária sueca. Acho que sim. Deixa eu só te É, é, perguntar, deu uma travada aí na imagem para você? não, não, para mim não. Não? Ah, Não. então foi só aqui. Vamos continuar. Eu tô com a imagem travada aqui, mas vida que segue. Tá. Então o It Lancet juntou meia dúzia de Uhum. capitaneado por um grupo europeu, chamou Tá. chamou pesquisadores, entre eles o Walter Willett de Harvard, Uhum. né? E tem eu vou até puxar os patrocinadores do It Lancet. Meu Deus, deixa eu procurar isso aqui. It Forum, tá aqui. Vamos ver a galera que patrocina, as indústrias que patrocinam o bem-estar do planeta. Você Tá. vê como assim, não faz muito sentido, né? Deixa eu ver. Eu lembro que quando saiu isso, eu fui olhar a quantidade de carne vermelha que era recomendada e parece que era 14? 7 gramas, 14 eu acho que juntando com outras proteínas, mas eu acho que de carne vermelha era 7 gramas, porque eu lembro que eu peguei um pouquinho de carne, coloquei na balança e dava o tamanho de uma moeda. E eu falei, pô, 7 gramas de carne é isso. Eu acho que eu cheguei a postar
é do tamanho de uma moeda. Eu falei, como é que meu cachorro come 300 gramas de carne por dia? Como é que eu vou Você comer? sabe? Eu vou comer 7, caramba! Então tá. Quem come 7 gramas por dia dá 5 quilos de carne por ano. Tá. Todo vegano fala que os animais, os chimpanzés, os gorilas são fortes porque são veganos e tal, são vegetarianos, comem nada de carne. Hum. Um chimpanzé come 50 quilos de carne por ano. 10 vezes mais que isso. Uhum. Que ele mesmo caça, matando passarinho, lagartixa, comendo carrapato do outro chimpanzé, Mas né? a ideia do vegano nem sei se essa palavra existe, desevoluir para virar chimpanzé também? Como é que é? Tem uma. Tem umas loucuras, né? Vamos, já que a gente está enveredando por os argumentos sem, Uhum. sem Sem lógica, né? lógica, né? Né? Eu postei isso um tempo atrás, acho que eu comentei num grupo só, há muito tempo atrás, eu não consegui desenterrar isso. Mas a solução final dos veganos é matar todos os carnívoros do planeta, para que acabe o sofrimento dos animais, onde haja só herbívoros. E todos eles, no fim das contas, morram de fome, porque vão comer toda a pastagem, não vão ter controle dos carnívoros, porque esses Uhum. veganos não estudaram ecologia. Né? Então Uhum. vão todos morrer de fome, depois vai todo mundo ficar feliz, vão se multiplicar os bilhões e vão morrer de fome em seguida. E a terra vai ficar cheia de vegetais que em seguida vão morrer de fome porque não vai ter o herbívoro para fertilizar o pasto. Não Genial. sei, cara. É genial. E nem produzir CO2 que eles precisam. Então Uhum. Você conseguiu levantar aí quem são as empresas que estão super Sim, preocupadas com a saúde da população consegui. mundial? Vamos. Novo Nordisk, um fabricante de insulina. Olha só. Ah, hotéis, Nordic Choice Hotels, WWF Sweden. É um grupo de diversidade de Global Crop Diversity Trust. Tá. De restaurantes, Deloitte, não sei o que é isso, Aviva, não sei o que é Aviva. O que é Aviva? E o que é Coop? Mas quer dizer, tem um Aviva, monte de empresa aí que está interessada nisso. isso. Né? Coop, da Noruega, é um vendedor, é uma empresa é uma cadeia de supermercados, né? Uhum. Tem 1.230 lojas. E quem está dando a, a, a informação, né, os parceiros de conhecimento, são o MIT, o Instituto Norueguês de Saúde Pública, Uhum. a Universidade College de London, a Harvard, Harvard Berkeley, sempre, né? a Harvard TH Chan School of Public Health, que é capitaneada, parece que ele aposentou esse ano, ou final do ano passado, mas os artigos que ele produziu ainda estão sendo publicados. Né? E ele deixou Uhum. um discípulo, que é o Frank Hu, né? Que o Willett, desde 90, fala sobre... Ele é vegetariano, ele fala desde os anos 90, perdão, ele diz que o ideal é consumir o mínimo de carne vermelha e talvez o ideal seja comer nenhum grama de carne vermelha. Quanto menos, melhor. Isso, até chegar a zero, se possível, segundo ele. E Uhum. todo o embasamento científico dele é feito através de estudos epidemiológicos baseados em Food Frequency Questionnaires, questionários de frequência dietéticos, entendeu? E quando a Então, gente tira esses estudos epidemiológicos, sobra algum argumento contra a carne? não. É, não, Eu já sabia a não. resposta, né? Vamos botar alguns. Deixa eu botar alguns aqui que eu separei. Deixa eu pegar aqui. Porque o que eu percebo é que eles estão sempre se apoiando em estudos epidemiológicos. Aí eu falo, pô, então vamos tirar isso. É só nisso que vocês se sustentam? Tem alguma outra coisa, né, que possa aí corroborar com esse argumento anti-carne? E daí, pô, não sobra nada.
Não, e é um argumento fraquíssimo, mesmo se você falar que é o deles, tá? Então vamos tentar acreditar nos estudos epidemiológicos. Mas o efeito desses estudos é de 18% no aumento, por exemplo, quando carne vermelha ou carne processada. Mesmo que a gente Uhum. ignore aqueles vieses do paciente Bem mal comportado. ou Ou mal mal comportado, comportado. né? Mas se você colocar 18% não quer dizer nada. É assim, Uhum. a incidência de câncer de intestino, por exemplo, é de 1 em 1000 por ano. Você vai diminuir isso para 0,8 em 1000 por ano. Quer dizer, você vai tirar 2 casos em cada 10.000, se isso for possível, né? Uhum. É, é, Mas é muito se difícil, né, Eric, assim, você tem para. outros fatores mesmo que fosse a carne vermelha, tá? Mas tem outros fatores que são muito piores. Uhum. Obesidade, tabagismo, ah, consumo, consumo de certos vegetais, talvez, né? Você tem consumo excessivo de fibras, talvez, Uhum. irrita a mucosa gástrica. É até Você tem, interessante a gente falar isso das fibras, porque é um argumento que sempre é utilizado pró-vegetarianismo, pró-veganismo, né? As fibras como sendo essenciais na nossa dieta. E o pessoal que chega aí no carnivorismo, a principal dúvida é com relação à fibra e vitamina C. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, seria interessante. vamos, sobre a fibra, eu postei fiz um post no Instagram, no meu, um dos raros, mas é que o título do post é ausência de efeito de uma dieta de alta fibra e baixa gordura na recorrência de adenomas coloretais. Esse foi um estudo controlado, randomizado, pegaram 2 grupos, 2.079 homens e mulheres Uhum. que tinham 35 anos ou mais e que já tinham tido uma biópsia com um adenoma. Adenoma é uma lesão pré-maligna, né? E que normalmente ela é recidivante, ela aparece novamente. Quem tem um tem risco de ter mais. Então, eles pegaram esse cara que tinha, um grupo que tinha adenomas e colocaram numa dieta normal. E um outro grupo que colocaram com 18 gramas de fibra por 1.000 calorias, tá? Tá. E colocaram e evoluíram por quanto tempo? Deixa eu ver ele aqui. Ah, qual a duração? Ah, não estou vendo aqui, não estou achando fácil, não. Mas eles fizeram o controle e não houve diferença. A mesma Uhum. quantidade de adenomas nos 2 grupos, com alta fibra e baixa gordura e uma dieta normal. Quer dizer, a fibra alta não protegeu dos adenomas, que é uma Uhum. coisa que o pessoal fala, bastante fibra vai proteger o intestino de câncer. Não vai. Quanto à prisão de ventre, isso é uma coisa muito variável. Mas tem um estudo muito interessante que fizeram foi um estudo crossover, onde a própria pessoa é o controle de si mesma. Tá. Pessoas que tinham constipação crônica e iniciaram com a dieta de zero fibra, depois Uhum. passavam para uma dieta com uma quantidade média de fibra e depois uma quantidade alta, uma grande quantidade de fibra. Até tá comprando fibra na farmácia e adicionando, né? Isso. Comendo o envelope. Recebi uma carta, lê a carta e come o envelope. É fibra por onde puder. E aí, o mais engraçado é que 60% da galera que passou pela primeira fase de consumir uma dieta sem fibra, não quis passar para uma outra dieta, para outra Olha fase. só. Não, eu estou Uhum. feliz aqui, me deixa. Eu estou finalmente evacuando sem fazer esforço. Uhum. Né? Porque isso é constipação. Constipação não é ir no banheiro 2, 3 vezes perdão, um intestino regular não é ir ao banheiro 2, 3 vezes ao dia, fazer
2 quilos, entendeu? Não é isso. Né? Isso se você come 2 quilos de fibra, você põe 2 quilos de fibra para fora. Não é porque ela retém água, não são 2 quilos, mas não é isso. Constipação, não ter constipação é não precisar sofrer. Sim, é você ter uma boa digestão e acho que principalmente o pessoal prestar atenção na questão dos gases, né? Porque isso em dieta carnívora, por exemplo, já não é mais um problema, né? O pessoal sempre relata que a ausência de gases em uma dieta sem fibras. Isso foi até uma teoria que o Grass Base do Twitter, que ele falou que você pode. Mas se a gente não comer carne, a gente vai diminuir a emissão de gases. Não, você vai comer os vegetais e você vai emitir os gases que a vaca não emitiu, no fim das contas. Sim. Quer dizer, você acha que está contribuindo positivamente para o planeta e no fim você vai acabar sendo responsável aí por um problema, Isso, em vez né? dos gases, em vez das vacas soltarem, e elas não soltam flatos, elas não é pela ponta de trás, é pela ponta da frente, porque elas são fermentadoras do estômago. O estômago dela é o rumen que fermenta. Então elas arrotam. Não, o problema não é o pum da vaca, é o arroto da vaca. Tá. E sabe o que eu queria te perguntar, Érica? Assim, o que eu percebo diante de todo esse discurso aí do vegetarianismo, do veganismo, é que estão tentando colocar, né, incutir na cabeça das pessoas a ideia de que tanto faz de onde que vem a fonte de proteína. É proteína de ervilha ou proteína da carne, do ovo, não tem diferença nenhuma. Então é um argumento que fala assim, ó, o importante é você estar consumindo proteína, tanto faz se é do Nescau Protein ou se é do ovo, dá na mesma, né? Então vamos diminuir o consumo de carne. É verdadeiro esse argumento ou isso é um outro absurdo que estão tentando botar na cabeça do povo? Outro absurdo. Porque nenhuma proteína vegetal é completa. Tá. Né? Você precisa... Por que no Brasil a gente come arroz com feijão? Por que no México é milho com feijão? Todos os países que têm uma staple diet, uma dieta padrão clássica com base de vegetais, combina normalmente 2 vegetais. Porque a proteína de embora pouca, embora tenham poucas, elas têm, tá? Tá. Vegetais têm algumas proteínas. São poucas e elas são incompletas. Elas não têm todos os aminoácidos. Os aminoácidos essenciais. Numa proporção adequada. Você junta com outra que tenha o que é no outro não tinha e falta o que outro, eles se completam. Então, você usando dois grupos vegetais, você pode completar. Mas a absorção dessa proteína não é tão boa quanto a absorção da proteína animal. Tá. Ela, junto com a proteína vegetal, você pode ter alguns antinutrientes, né? Alguma quantidade, algumas coisas, algumas substâncias tóxicas, como o oxalato, as solaninas. Então, assim, e a quantidade que você tem que comer de proteína do alimento puro para conseguir a quantidade de proteína é inviável. Ou seja, vamos supor que vamos botar o mínimo de proteína, que eu acho que é muito baixo, que é 0,8 grama por quilo por dia. Então, eu tenho 90 quilos. Tá? Eu tenho 90 quilos. 9 vezes 8, 70. 9 vezes 8, 72. 72 gramas de proteína por dia que eu tenho que comer. Vamos supor que eu coma isso de carne. Vai dar umas 300 e poucas gramas de carne. 25, 70, 72, 140 é 300 gramas de carne. 300 gramas de carne. Se eu fizer isso de sei lá, chickpea, não é o nome daquele, faz o tahine, grão de bico. Grão de bico. Isso, que é uma boa fonte lentilha, que eu acho que, se eu não me engano, é a que tem mais proteína. Vamos supor que a gente faça com lentilha. Tá. Lentilha tem 25% também. Tá? Mas não vai ser completo. Então, eu vou precisar de 300
400 gramas, 500 gramas de lentilha. De brinde, eu vou ganhar 400, muito carboidrato. 300, 420 gramas. Se eu conseguir as 80 gramas de proteína, eu vou conseguir 400 gramas de carboidrato. Pô. Então, assim, a gente é onívoro, sem dúvidas. Mas Sem a gente é dúvida. onívoro, tá? Mas a gente é onívoro como uma estratégia de sobrevivência. A gente come o que dá até conseguir caçar. Por muitos anos, por muitos milhares de anos, a gente foi herbívoro em cima da árvore. A gente desceu, a gente era mal adaptado para caça. A gente foi carniceiro por muito tempo. Enquanto Sim, a se gente não... aproveitando ali, né, dos restos de outras Isso, caças que não tinham sido feitas por nós, né? isso, porque a gente ainda não tinha inventado a lança, a gente não tinha aprendido a caçar e tal, então a gente pegava e ia sobrevivendo. E à medida que a gente foi se tornando um predador de topo, né, e melhorando a nossa técnica de caçada, a gente foi podendo abrir mão dos vegetais. Então a gente pode comer, mas não é obrigado a comer. Sim. A gente come na falta do principal alimento, que seria a carne. Agora, Plantas são alimentos de sobrevivência, né? Ninguém iria priorizar o consumo de plantas em detrimento dos alimentos de origem animal. Isso não faz sentido nenhum, né? tanto que você não vê nenhum povo na história da humanidade que tenha sido vegano. Não existe veganismo ou Uma vegetarianismo em povos sociedade, né? civilizativos. Nenhuma. E E para cada... existem populações que se alimentaram com muita carne? Existem ainda hoje os Maasai, os aborígenes australianos, antes de chegarem os europeus e acabarem com tudo aquilo, né? Que é um filme excelente de assistir, que é o Magic Pill, no Netflix, a Pílula Mágica. Muito Conta, bom. uma das histórias é sobre a recuperação da saúde dos aborígenes que vivem de comida de supermercado e estão resgatando as tradições. Então, assim, você tem basicamente caçadores. Os Tsimane também, desculpe, os Tsimane não, os Hadza na África, eles comem muitos tubérculos também, mas eles caçam bastante. Né? Os E eu Tsimane, penso... no outro lado, a gente tem os Tsimane da Colômbia e os Kitavanos, né, que comem muitos vegetais e comem 70% de carboidratos, basicamente. E são saudáveis também. Então, assim, não é assim, você tem que ser carnívoro. Eu acho que entre ser carnívoro e entre ser vegano, carnívoro. Eu fiz uma palestra aqui em Brasília, há uns 2 anos, e eu falei isso. Exatamente, ó, entre ser carnívoro e ser vegano, meu filho, pequenininho, meu filhinho, não quer comer vegetais, só quer comer carne? Tá bom. Ótimo. Ó, deixa ele. Eventualmente ele vai comer. Se não comer, não vai. Tudo que ele precisa está ali. Entendeu? Eu terceirizei o vegetal. Quem está comendo vegetal para mim é a vaca. Ela é uma concentradora. Sim, o milagre faz o milagre que a gente. O milagre da natureza, né? Consome o que a Isso. gente não quer consumir. E aí, uma nutricionista na frente ficou indignadíssima. Não pode, Por você não pode quê? falar isso. Porque você tem que comer vegetal. Mas eu não falei que não tem que comer. Eu disse que entre não comer vegetal e entre não comer carne, eu fico com não comer vegetal. Né? Eu não cheguei a esse ponto. Eu nem conhecia o carnivorismo naquela época, mas era meio óbvio que entre Claro. um e outro, é lógico, entre um extremo e outro, é lógico que eu ficaria O com a carne. vegano e o vegetariano que não fazem uma suplementação, eles vão enfrentar deficiências nutricionais? É engraçado isso, porque a gente tem apesar da vitamina B12, que é a principal deficiência nutricional que aparece nos veganos, e depois o ferro, a vitamina B12, apesar de ser hidrossolúvel, ela é ativamente armazenada pelo fígado. E a gente tem um depósito de uns 2 anos. Entendeu? Então, todo mundo consegue ser vegano sem suplementação, até não conseguir. Nossa, eu não sabia disso. Que é novidade para mim. Então, 2% da população inglesa, vamos supor, mais ou menos em torno disso, é vegana. Mas para cada vegano, você tem 5 ex-veganos. Como é que é? Repete a conta aí.
vamos lá. 2% da população inglesa é Tá, vegana. Eles têm muito, ou vegetariana, porque eles têm muito imigrantes da Índia, né? Onde tá. tem essa história da outra vertente religiosa do vegetarianismo, né? Então, Uhum. você tem 2% da população que é vegetariana, beleza. No momento, para cada 2 veganos atuais, você tem 5 ex-veganos ou ex-vegetarianos. Ixi. Para você ver como é uma dieta sustentável. Uhum. Então, voltando, a vitamina B12 é É uma o nutriente, deficiência, é a né? deficiência que mais vai aparecer. O ferro também, E o porque, que que isso causa na pessoa? Porque, eu vou enfrentar uma deficiência, mas o que que isso vai causar de prejuízo na minha saúde? A falta da B12, por exemplo. tá, primeira coisa é a Depressão? primeira coisa é a anemia megaloblástica, né, que é Tá. é um tipo de anemia, a parede da hemácia não é formada de forma direita, ela fica, correta, ela fica maior do que deve, por isso megaloblástica. Tá. Mas a vitamina B12 ela é essencial para vários processos dos neurônios. Ela é fundamental para a saúde dos seus neurônios. Uhum. Então, neurites, demência nos casos mais extremos. Assim, é a vitamina, é uma das coisas mais importantes, é uma das vitaminas mais importantes. Todas as vitaminas são essenciais, mas a vitamina B12 é uma das mais importantes, tanto que ela é ativamente armazenada, né? Então, Uhum. a gente até brinca que é por isso que os veganos ficam meio, não batem bem da cabeça, deficiência de B12, afeta o neurônio, deve ser alguma coisa do gênero. E depressão, acho que está relacionado a isso também, se eu não me engano, a gente vem visto o aumento, né, de depressão, não só entre os veganos e vegetarianos, mas de modo geral, independente desse estilo mais restrito de alimentação, eu acho que as pessoas, por evitarem o consumo de carne vermelha, mesmo não sendo vegetarianas e veganas, estão com deficiência de B12, não é isso? Mas eu não acho que a depressão seja só a deficiência de Tá. B12 nessa Não, brincadeira. tem mais Ela é coisa, né? multifatorial. E eu acho, inclusive, que é por causa da demonização da gordura saturada, Tá. perdão, e do colesterol. Se você Uhum. tira a gordura saturada, o que que sobra para comer? Carbo. Não, não, as outras gorduras, porque tem gordura. Ah, sim, né? Daí vão entrar os óleos vegetais. Isso, né? Exato. E aí, isso sim, eu acho que tem uma grande influência na saúde mental e na saúde metabólica como um todo. A vitamina B12 Uhum. com certeza faz parte, mas é uma ponta, eu acho que é uma parte menor no caso da depressão. Impressão, Tá. eu não tenho essa informação. E Tá? o que que falta mais além da B12? Outras deficiências que podem ser causadas? A vitamina C você mencionou, né? A vitamina C ela é interessante. É engraçado que ela é encontrada nas frutas. As frutas vem vitamina C e açúcar, Tem né? na balinha fine também tem vitamina C. Mas olha que engraçado. Dos vegetais, se eu fosse comer um vegetal, que vegetal você comeria, Jade? Que parte do vegetal você comeria? Você comeria a folha? Nossa, eu sempre detestei vegetal, mas eu comeria ali sofrendo, nossa, a folha, talvez. Qual é a parte do vegetal que ele quer que seja comida? A fruta. Evolucionar, a fruta. A fruta. Evolucionariamente falando, a fruta é a parte do vegetal que ele quer que seja comida. Sim. Eu estava fazendo um trabalho para mim, ajudando ela a fazer para minha filha fazer um trabalho na escolinha e eu estava lendo sobre o abacate. É. Eu tinha que fazer um trabalho sobre frutas, sobre algum vegetal. E aí eu escolhi o abacate porque a gente tem um pé de abacate em casa. Uhum. E aí o abacate ele era o alimento preferido da megafauna Tá. das Américas, porque uma preguiça gigante de 5 metros ficar comendo moranguinho, framboesa, não ia, não ia muito longe, né? Então, o abacateiro desenvolveu a fruta grande, Uhum. a preguiça gigante comia lá o abacate inteiro, defecava a semente, e essa era a estratégia de dispersão de sementes que o abacateiro
Certo. desenvolveu, né? Então, o abacateiro, ele sabe, evolucionariamente falando, ele fez uma fruta que não faz mal para a preguiça. Uhum. E pode até fazer bem, porque ele quer que as preguiças vivam bastante, para comer bastantes abacates e espalhar abacates em todo o território. Uhum. Então, as frutas são, são a parte mais comestível das plantas. Sim. Tá? Uma fruta vem com açúcar, porque chama a atenção do nosso paladar, porque evoluiu da época quando a gente ainda estava em cima da árvore e era frugívoro. Uhum. E tem alguns bônus. Traz vitamina C, por exemplo, nas cítricas, que contrabalança o efeito do carboidrato. Porque se a fruta desse só carboidrato, só desse glicose, a glicose impede a absorção da vitamina C. Então, Sim. quem come pouca glicose não precisa de muita De vitamina tanta C. vitamina C, exato. E aí Então, tem nas carnes, né? não, nas carnes mais mal passadas, nos Sim. organ meats, nas organ meats, né, mais mal passadas. Mas a quantidade que a gente precisa de vitamina C é suficiente, que vem nas carnes, Sim. tá? Eu acho, assim, uma coisa que eu tenho um certo receio com a carnívora, assim, tem alguns de carnívora falam assim, só, como é que é? Ribeye steak. Só ribeye, Uhum. ribeye, ribeye, ribeye. Eu acho que não é. A gente foi feito para comer nose to tail, Eu também concordo. Minha abordagem é essa. né? Eu acho que Então, até para a gente prestigiar o animal como inteiro, a Andrea do Território da Carne tem um trabalho muito interessante nesse sentido, dizendo, olha, o boi tem duas picanhas, mas é um animal gigantesco. Por que que na hora de você consumir o animal, você vai só priorizar um corte que seja especial ou um corte de churrasco? Pô, tem um animal inteiro, tem que prestigiar o animal como um todo, comer as vísceras, isso é importante, né? mas não se Para um preocupe. consumo consciente. A indústria, como a pecuária, a indústria agropecuária, também está lá para ganhar dinheiro. Então, não Uhum. sobra nem um fio de cabelo da Ah, vaca. sim. Não, não sobra. Tem várias utilidades, né, Utilidades. para o animal inteiro. Mas eu digo em questão não só Sim. nutricional, mas de respeito mesmo ao animal, você prestigiar o animal como um todo, né? Aproveitando os órgãos, as vísceras. Uhum. Não, com certeza. Eu acho isso válido, sim. É um bom argumento. Mas mesmo que a gente não, mesmo que a gente não goste das vísceras, né, que a Uhum. gente não as consuma, tentar acostumar. Eu não gosto de bife, de fígado. O que é que eu faço? Faz um hambúrguer com 5% de fígado. Sim. Faz um hambúrguer com 10% de fígado. Eventualmente você vai conseguir ou não comer um fígado. Mas comer Uhum. 50 gramas de fígado por semana, 100 gramas de fígado por semana, pô, bônus, entendeu? É um Uhum. alimento que você corre o risco de, se você comer demais, você ter hipervitaminose A, Tem que ser principalmente. muito, né? É, mas é assim, Ninguém se nem você... consegue comer por conta da densidade mesmo do alimento, né? Ninguém vai se empanturrar de fígado. O problema da gente é porque a gente tem a parte instintiva e a parte racional, que às vezes age Uhum. irracionalmente, tem a nossa vontade. Então ninguém vai comer cenoura até ficar laranja. Não, tem gente que come cenoura até ficar laranja, entendeu? Cenoura é insuportável de comer de quilo? Mas tem lá, eu quero me bronzear. Eu ia Faz brincar, suco de falar que laranja. tem gente que a gente sabe que vai parar até no hospital com cenoura em algum lugar que não é para colocar. Todos os... Mas foi vegano. É vegano. Nenhum animal Eu sofreu no penso as processo. coisas, eu tenho que falar, não adianta. É, Mas deixa eu nenhum te animal perguntar sofreu. uma outra coisa. Eu Mas tá acho que vendo, olha, assim, mesmo sendo vegano, a libido da pessoa não estava muito controlada. é alguém que saiu recente do carnivorismo. Deve ser. Ainda está com a testosterona boa. Se não fosse pela evolução do homem, né? Da interferência do homem. É fácil encontrar muito carboidrato na natureza, respeitando sazonalidade, enfim, sem intervenção do homem. Essa é uma Bomba de piada. carbo na natureza?
essa é uma piada da Eat Lancet. Vamos voltar um pouquinho. Eles prescrevem umas coisas que se você só pode comer Eat Lancet naquela faixa ali entre o paralelo 20, norte e sul. Porque fora Tá. isso, como é que eu vou comer manga na Mongólia? Uhum. Não, eu como manga na Mongólia a R$ 50 a unidade, a $50 a unidade indo de avião. Inclusive, falando em Mongólia, me veio esse exemplo porque tem um estudo que mostra que na Mongólia, que comem carne de tonelada, tem num post meu uns menininhos comendo um animal vivo e bebendo uma caneca de sangue. Acho top, aqui dali é tipo aquele Dreamcatcher. Como é que é aquele? Sei. É aquele para espantar vegano, entendeu? Eu ponho aquela foto ali para aqui O dali ele vê e apanhador de sai. sonhos, né? É um apanhador de sonhos para espantar vegano. Então, eles comem toneladas de carne, muita carne, muito leite, e eles têm uma incidência de câncer de mama baixíssimo. 5 Uhum. vezes menor que os japoneses, 40 vezes menor, acho que 20 vezes menor que os russos, que são vizinhos de cima, né? Então, assim, é uma coisa meio que não faz sentido se você vê, assim, pela teoria da carne vermelha faz mal, né? Uhum. E aí o Eat Lancet manda você comer fruta. Mas fruta você não tem o ano todo. Você tem o ano todo aqui nos trópicos, Sim. entendeu? E você tem que disputar fruta a tapa. Eu brinco com os meus pacientes, vai comer fruta. Ah, eu vou, como fruta. Então tá. Então você vai ali no Parque Nacional e você pega a fruta. Exato, teve até um dia que eu fui andar com o cachorro e eu passei e vi umas amoras. Aí eu peguei e falei, nossa, eu vou comer, porque é um negócio que assim, eu não vou comprar. Mas peguei umas duas amoras. Mas assim, eu vi que um monte já tinha os passarinhos comido antes de mim. Eu Isso, fiquei procurando uma ali que desse para eu pegar, uma jabuticaba também, que outro dia eu vi numa árvore aqui perto. Quer dizer, a maioria já estava ou no chão ou comida por algum outro bicho, né? e é só assim, jabuticaba dá durante um mês. Depois Sim. vem outra fruta, mas aí você tem que disputar no tapa. Eu brinco que se você for vegano e for perdido se estiver perdido na floresta, a sua maior chance de sobreviver é ficar sentado no canto, porque você vai gastar mais energia procurando comida, entendeu? Do que você vai encontrar. Você sabe Assim, que tem um colega meu que é educador tá? físico, né? E tem uma filha pequenininha. Ele falou todo feliz pra mim. Ele falou assim: ai, minha filha comeu em 5 dias 35 bananas. Eu fiquei olhando assim, sabe quando você desfalece na frente da pessoa? Eu fiquei fazendo as contas assim, eu não conseguia nem, sabe, nem respirar na hora. Eu falei, pô, 35 bananas em 5 dias, cara. Uma criancinha, acho que não tem 2 anos a menina. Você ia Imagina, entrar no argumento que as frutas modernas são diferentes das antigas, né? sim. Mas tem frutas antigas que as primitivas são tão doces quanto. Então, Uhum, existe bomba de carbo na natureza. Só não é tão uhum, frequente, não é o tempo todo, não é no supermercado que você tem prateleiras à vontade. sim. Entendeu? Então, por exemplo, a graviola não foi modificada. A graviola sempre foi graviola. Ela é doce pra Uhum, caramba. Jaca, entendeu? uhum. Tem várias frutas que são muito doces. É lógico que a gente transformou a banana que era sem graça, do mesmo jeito que a gente transformou o trigo, que era capim, Uhum. num negócio que rende muito mais amido, né? Que é o grosso da produção do trigo. O que é uma Essa, coisa muito esse, interessante. é. O resto do trigo, a gente come o grão. A gente é muita gente, nós não. O ser humano come o grão, mas e o resto do trigo? A palha, vai para quem? Vai para alimentar o gado. Então, o Uhum. gado também serve para utilizar partes das plantas que não são utilizadas. Então, Tá. eles transformam partes não comestíveis em parte comestível, em vaca. Uhum. E como que, se fechar a live aqui, eu só quero te perguntar se você vai voltar para a gente encerrar o nosso Eu volto, bate-papo eu depois, volto, porque eu sem acho que grilo. vai fechar. Eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se você tem alguma opinião formada sobre isso, sobre as carnes de laboratório, que acho que é uma tendência aí
que está vindo, acompanhando essa ideia